Olá, tudo bem? Eu espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Neste vídeo eu quero olhar para o que está a fazer o Real Madrid de Xabi Alonso na La Liga, pontos positivos e o que a equipa ainda precisa de melhorar. É um Real Madrid cada vez mais consolidado, mais seguro e mais equilibrado. E se você for adepto merengue, já fique neste vídeo até o final e depois deixe o seu like, o seu comentário aqui em baixo, a exteriorizar o seu sentimento com o trabalho de Xabi Alonso e para com o que tem conseguido fazer o Real Madrid na La Liga. Verifique se você está inscrito no canal, se não estiver, subscreva o canal. Também quero que compartilhes este vídeo com mais amigos seus do Real Madrid e mais pessoas que precisam e necessitam conhecer o nosso trabalho. Você já sabe, toda a semana temos aqui vídeo novo a falar de futebol europeu. Vamos lá olhar para este Real Madrid que se vem consolidando. Há uma característica principal da equipa de Xabi Alonso, que é uma equipa que quer ter bola, domínio do adversário e muita posse de bola. E se olharmos para os jogos realizados pelo Real Madrid nas 3 primeiras jornadas de La Liga, isso fica muito evidente pelo volume criado, não tanto pela efetivação das jogadas, mas pelo volume criado. Teve muita bola, muito domínio contra o Osasuna na primeira jornada, teve muito domínio e conseguiu, de certo modo, transformar este domínio em resultado contra o Real Oviedo no 3-0, com Vinícius a sair do banco para mudar o jogo, e contra o Mallorca. O jogo contra o Mallorca é que vem demonstrar como esse Real Madrid quer ser uma equipa com muito domínio, mas também muito concretizadora. Se não fossem os 3 golos anulados, o Real teria vencido por mais de 2 golos ao Mallorca, apesar de também ser o jogo em que, na minha opinião, defensivamente mais pecou, onde teve maiores debilidades defensivas, olhando para o retrospecto dos últimos jogos do Real Madrid. Esqueçamos-nos daquele jogo contra o PSG, que foi um desastre completo. Estou só a olhar para o recorte da Liga 25-26. O Xabi Alonso falou em conferência de imprensa que no jogo contra o Mallorca foi o jogo em que o Real melhor atacou. Os processos foram melhores interpretados, foram melhores entendidos. Os jogadores compreenderam melhor todos os processos da transição ofensiva do jogo do Real Madrid e isso por pouco não se efetivou no placar numeroso, num resultado mais confortável para a equipa de Xabi Alonso e não tanto no 2-1. Defensivamente, o que eu consigo compreender e entender é que o Xabi Alonso tem trabalhado o processo defensivo da equipa e não apenas do setor defensivo. Kylian Mbappé e Vinícius se doarem mais para o processo defensivo da equipa. Parecia que seria mais difícil, mas eu acho que ele está a conseguir incutir na cabeça dos seus jogadores mais avançados que se eles não forem pressionantes e cooperativos com quem está atrás, a equipa vai ter o que tanto falou e reclamou Carlo Ancelotti na última temporada, que eram os tais dos equilíbrios. É importante que a balança esteja equilibrada e não penda mais para um lado do que para o outro, no caso mais para o setor mais recuado do que para os avançados. E nós temos visto isto acontecer, quer Kylian Mbappé como Vinícius, mais doados para o processo defensivo da equipa, para a transição defensiva, para que a equipa não seja tão exposta e não seja apanhada muitas vezes em contrapé pelos adversários. Então, o primeiro momento, ou a primeira coisa que eu consigo ver no Real Madrid de Xabi Alonso é o compromisso defensivo, é a ligação da equipa em compreender que o processo de defender é tão importante quanto o de atacar. A segunda coisa, e isso nós já tínhamos reparado no Mundial de Clubes, é um Real Madrid mais dominador, que quer ter a bola, mais pausado, com mais calma. O facto de ser um Real mais pausado não é um Real mais lento.
E é isso também que o Xabi Alonso vai precisar melhorar, porque não tem sido um Real muito intenso. Tem sido um Real que segura a bola, que espera, que toca a bola, que tem os momentos de jogo, mas em algum momento no processo defensivo e também no processo ofensivo, na minha opinião, tem faltado a intensidade, a agressividade. O Arda Güler, quando for mais forte fisicamente, ele tem uma belíssima capacidade de guardar a bola e por esta razão eu acho que ele vai ser um dos jogadores elementares para o sucesso do Real Madrid na temporada. Eu já vou chegar às individualidades, mas estou só ainda a olhar para a coletividade. Perdão. É o que eu consigo entender que Xabi Alonso quer fazer com esse Real Madrid. Uma equipa mais equilibrada, menos exposta defensivamente, apesar de termos visto um Real Madrid mais exposto contra o Mallorca na última jornada antes da paragem para a data FIFA, e um Real Madrid dominador. Eu estava a ver a estatística da Opta. O Real Madrid é a segunda equipa na La Liga que tem mais bola, atrás do Barcelona, no domínio de terreno com bola, dominar o jogo com a bola. O Barcelona tem quase 70% e o Real Madrid tem quase 65% de posse de bola em 3 jornadas disputadas. Quando olhamos para o mapa de jogo, mapa de calor das partidas, o Real Madrid tem um jogo mais equilibrado, mais aberto, mais distribuído. Não tem só um setor, uma faixa do campo onde a bola circula mais. Por exemplo, na temporada passada circulava mais pelo lado esquerdo ou lado direito, como ataca o Real Madrid. Nesta temporada, nós vemos uma bola distribuída. É um campo onde a pintura da atuação do Real Madrid é maior. A equipa joga em campo inteiro. Então, isso vai permitir com que o Real Madrid tenha maior domínio sobre os adversários. Está certo que ainda não foi testado por adversários mais complexos, como o Atlético de Madrid, imagina o Atlético de Bilbao, como o Barcelona. Aí é que nós poderemos ter uma ideia clara do que será capaz de fazer este Real Madrid, mas não há nada mais importante no futebol do que confiança. E o Real, se conseguir estruturar a sua base e ter ela muito bem equilibrada, estes jogadores vão para os grandes jogos com mais confiança e conhecendo melhor o terreno em que pisam e como deverão transformar as fragilidades dos adversários nas suas forças e as suas fragilidades em algo que o adversário não consiga penetrar. Vamos ver quando forem momentos mais complicados e mais complexos como é que se desdobrará a equipa de Xabi Alonso. Mas por agora essas duas são as mensagens. Um Real mais equilibrado defensivamente e mais dominador e com uma capacidade de jogar em campo inteiro. Individualmente, existem os favoritos, os invictos do Xabi Alonso. Na defesa, guarda-redes é o Thibaut Courtois, o defesa é o Dean Howson e o Carreras, o lateral esquerdo. No meio-campo é Fede Valverde e Tchouaméni. O Tchouaméni está a fazer uma temporada incrível, um início desde o Mundial de Clubes, muito, muito bom. A minha grande curiosidade era perceber como o Xabi Alonso iria transformar o 6 do Real Madrid num 6 moderno. E aos poucos o Tchouaméni tem dado nas vistas e tem demonstrado que tem trabalhado e tem absorvido. E o avançado do Xabi Alonso é o Kylian Mbappé e está ponto assente. Existem posições em que os jogadores vão ter que discutir por elas. Vinícius e Rodrigo vão disputar quem joga do lado esquerdo como ataca o Real Madrid e do lado direito Mastantuono e Brahim Diaz até o regresso de Jude Bellingham e depois já veremos. No meio-campo, o Arda Güler tem sempre a sombra do Ceballos e depois veremos quando regressar Jude Bellingham. E no lado direito da defesa do Real Madrid, o Trent, que ainda não se adaptou a 100%. Eu tenho o jogo contra
o Mallorca como o melhor jogo do Trent a atacar, porque nem a atacar ele estava a fazer bons jogos, e eu acho que foi péssimo para ele a data FIFA, porque era melhor que ele emendasse um jogo no outro para ganhar muito mais confiança e ter muito mais segurança, mas ele já sabe que tem a sombra do Carvajal e defensivamente dá melhores garantias ao Real Madrid, e na defesa o companheiro de Dinhausen é também um lugar de muita rotatividade, ou Eder Militão ou Rudiger, mas quem fica é Dinhausen, e estes são os totalistas que fizeram todos os jogos, não foram substituídos: Thibaut Courtois, Dinhausen, Tchouaméni e Fede Valverde. O Fede Valverde tem um papel completamente diferente, é menos carregador de piano, é mais o jogador que está para auxiliar o Tchouaméni, para entender o tempo de jogo, quando acelerar, quando desacelerar, quando arrancar, e o Arda Güler é o que vai desbloquear defesas mais fechadas, com passes de ruptura, com uma jogada fenomenal, com um passe como o passe do gol anulado da Kylian Mbappé, pelo cabelinho que estava mais comprido. É o jogador que vai ser o cérebro criativo do Real Madrid, e para mim a ele faltam coisas como força, uma maior capacidade para disputar bolas no meio campo. Tu podes ser muito habilidoso, muito bom tecnicamente, mas se não tiveres força para lutar com os outros médios mais pulsantes e mais rígidos, vou usar a palavra, da outra equipa, vai ser muito complexo. Então o Arda Güler, para mim, eu olho como esta joia mesmo, o que vai trazer o brilho ao jogo do Real Madrid. O Mastantuono tem toques de craque, mas ainda está só na sua fase embrionária, está a entrosar-se com o grupo, e também pode ser um jogador que vai ajudar muito. Eu acho que o Brahim Diaz vai para o banco, ou vai continuar no banco, porque não tem convencido Xabi Alonso. É um início muito bom do Real Madrid, tem um banco muito bom, não saiu Rodrigo, não saiu Ceballos, acaba por ter um bom meio campo. Camavinga em breve deve regressar. Nós podemos olhar para o Dinhausen como a melhor contratação da La Liga e do Real Madrid. Ele é um defesa e é o jogador da La Liga com mais toques na bola. Ele está em todos os momentos do jogo e em todas as ações defensivas e ofensivas do Real Madrid. O Carreras é um acerto belíssimo para aquele lado esquerdo, com o Mendy muito frágil fisicamente. O Fran Garcia não era seguramente um jogador para uma temporada inteira como titular. Eu acho que o Carreras é um bom acerto do Real Madrid. O Fede Valverde é sempre um jogador incrível, se doa muito, muito disposto a ajudar, mas nós precisamos olhar para o que está a fazer Aurélien Tchouaméni. É outro jogador, na minha opinião. A minha grande curiosidade, repito, era perceber o que Xabi Alonso faria com os trincos do Real Madrid. Vamos ver quando regressar Camavinga, o que é que vai ser Eduardo Camavinga, mas por agora o Tchouaméni merece a titularidade indiscutível, é o equilíbrio, é o pêndulo, é a capacidade que ele está a ganhar de recuperar bolas, de destruir jogadas, é incrível, fabulosa. Muito disposta a aprender, eu consigo depreender isso, e muito pronto para ajudar o Real Madrid para demonstrar a sua melhor versão. 6 golos marcados, 3, 2, 5, 6 golos marcados, um golo sofrido. Circulou agora nas redes sociais até uma estatística de que depois de Guardiola em 2008, 2009, o Real Madrid é a equipa da La Liga que menos consentiu remates à sua baliza. Naquela temporada de Guardiola, o Barcelona tinha consentido 12 e agora o Real de Xabi Alonso 17. Então é este Real Madrid que poderemos ver na temporada. Se sim ou não, vamos descobrir mais à frente. Mais equilibrado defensivamente e mais ousado em termos de construção ofensiva, na distribuição do jogo e na intensidade. Para mim está a faltar, mas na distribuição, na variação, na versatilidade do jogo. O Xabi Alonso muitas vezes transforma a sua equipa do 4-3-3 para o 4-2-3-1. Ele varia muito a forma de jogar do Real Madrid dentro da própria partida. Então há margem para melhorar e ter muito sucesso, mas também existem ainda muitos aspectos para serem acautelados desse Real Madrid versão Xabi Alonso. Eu quero saber as vossas opiniões aqui nos comentários, o que vocês têm achado deste Real Madrid.
de Xabi Alonso, mais dominador, com mais posse de bola, que procura jogar no campo inteiro. As posições, ninguém tem posição fixa, todos podem sair e todos podem entrar, saídos do banco, como aconteceu com Vinícius diante do Real Oviedo, nas Astúrias, e todos podem também sair do jogo, como aconteceu com Kylian Mbappé diante do Mallorca, para a entrada de Gonzalo Garcia. E eu quero saber as vossas opiniões e as vossas expectativas para o Real Madrid, que no dia 16 estreia na Champions, no Santiago Bernabéu, diante do Marseille, e depois acompanharemos a temporada inteira dos blancos da capital espanhola. Quero saber as vossas opiniões. Não se esqueçam de subscrever ao canal, de ativar o sininho das notificações, de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com mais pessoas. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo.